E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Opa, vamos nessa. Hoje a gente vai desvendar os segredos para relacionamentos mais profundos, mais duradouros. É isso aí. E para isso, vamos explorar o livro Relacionamentos de Aliança, do Ashton Trader. Que legal. Mas antes de começar, já sabe, né? Compartilhe esse episódio com a galera. Deixa aquele like esperto. Isso. Manda pra gente nos comentários as suas sugestões de leitura. A gente adora saber o que vocês estão lendo. Com certeza, adoramos a interação com vocês, trocar ideias, sabe? E por falar em comunidade, o InTrader coloca os relacionamentos como peça central da nossa caminhada cristã. Verdade? E olha, ele não está falando só de ter amigos na igreja, não. É. Ele vai fundo, na base de tudo, no próprio relacionamento entre Deus Pai e Yeshua. É, o livro parte do princípio de que a natureza de Deus é relacional. Interessante. E essa relação primordial entre pai e filho é o alicerce da nossa própria existência. É como se fosse um modelo, protótipo para todos os nossos relacionamentos. Exatamente, é tipo um DNA relacional que a gente carrega. E ele usa um trecho de João 17, versículos 22 a 24, para ilustrar isso. É mesmo? Um trecho lindo, né? Onde Jesus fala: "E todos sejam um pai como tu estás em mim, eu em ti." É de arrepiar. Jesus falando sobre o amor entre ele e o Pai, um amor que já existia antes da criação do mundo. E o Winterretter vai além da simples constatação desse amor. Ele destaca que essa relação entre pai e filho é o modelo, o protótipo para todos os nossos relacionamentos. É tipo um molde, né, que a gente tenta Ah. replicar aqui na Terra. Isso. E ele desafia a gente a repensar a forma como vemos a comunhão. Sabe aquela ideia de que a comunhão é só um intervalo entre as atividades da igreja? Isso é tipo um cafezinho depois do culto e pronto. Pois é. O Winterretter joga essa ideia no lixo. Para ele, a comunhão é o alvo principal. É o reflexo da própria natureza de Deus. Então não é só um momento de descontração, é muito mais profundo que isso. Com certeza. É viver essa conexão divina. Essa rede de relacionamentos que nos liga a Deus e uns aos outros. E é aí que entram os relacionamentos de confiança. Exatamente. Relacionamentos que nos ajudam a fortalecer a nossa identidade em Deus. Mas como a gente constrói esse tipo de relacionamento? Boa pergunta. O Winterretter identifica um padrão que ele chama de síndrome do I. Síndrome do que nome curioso. Que surge da falta de afeto na infância. Entendi. É como se a gente tentasse preencher um vazio com realizações em vez de nos sentirmos amadas e aceitos por quem realmente somos. A gente acaba buscando aprovação o tempo todo, né? Fazendo de tudo para agradar os outros. Exatamente. E essa busca incessante por aprovação pode nos levar para longe de Deus. E nos impedir de construir relacionamentos autênticos. Isso mesmo. Porque a gente fica dependente da validação dos outros em vez de buscar segurança em Deus. E a gente sabe que essa busca por aprovação nunca é totalmente satisfeita. É um ciclo vicioso, né? Que só gera frustração e insegurança. É um ciclo vicioso. E como a gente quebra esse ciclo? É. O Winterretter propõe um caminho de cura para as rejeições do passado, abrindo nosso coração para Deus, sabe? Permitindo que Ele nos mostre o quanto somos amados e aceitos por Ele. Faz sentido. Só a partir dessa segurança em Deus é que podemos construir relacionamentos saudáveis, sem essa necessidade de agradar o tempo todo. Exatamente. E sabe o que é mais interessante? O quê? O Winterretter usa a figura de Melquisedeque para ilustrar esse ponto. Aquele personagem misterioso do Antigo Testamento. O que ele tem a ver com isso? Melquisedeque é descrito como sem pai e sem mãe, sem genealogia. Ou seja, ele não tinha uma linhagem familiar definida, uma raiz terrena. Sei. E mesmo assim, ele se torna um sacerdote, um representante de Deus. É como se estivesse dizendo que a nossa identidade, a nossa segurança, não depende da nossa família de origem, mas da nossa filiação divina. Exatamente. E o Winterretter conecta essa ideia com a experiência de muitos que se sentem órfãos na fé, por causa de traumas familiares, rejeições, ou até mesmo por não terem tido uma figura paterna presente. É como se a história de Melquisedeque dissesse: ei, você não está sozinho. Deus pode ser o seu pai, a sua base segura, mesmo que você não tenha tido isso na sua família terrena. É isso aí. E essa segurança em Deus nos liberta para construir relacionamentos de confiança, sem o peso da insegurança e da necessidade de aprovação. Que legal. E ele também compartilha uma história pessoal, né, para ilustrar a importância do amor e da afirmação constante. Sim. Ele fala sobre um hábito que ele tinha, de pegar seus filhos pequenos no colo, abraçá-los e repetir várias vezes o quanto os amava. Que lindo! Um gesto simples, mas tão poderoso. E ele ressalta que essa demonstração de afeto constante é fundamental, para que as crianças cresçam com uma base emocional sólida, sabe? Sentindo-se seguras e amadas. É como plantar sementes de amor e segurança no coração dos filhos, né?
Sementes que vão frutificar em relacionamentos mais saudáveis ao longo da vida. Com certeza. E essa mesma lógica se aplica aos nossos relacionamentos com amigos e irmãos na fé. A gente precisa nutrir esses laços com amor, afirmação e confiança. Exatamente. É como regar uma plantinha, né? Para ela crescer forte e bonita. Falando em laços, a gente sabe que nem sempre os relacionamentos são fáceis, né? É verdade. A queda no Éden, a Torre de Babel. A Bíblia está cheia de histórias que mostram as consequências da separação, tanto de Deus quanto entre nós. A gente colhe o que planta, né? E como a gente reconstrói essa unidade quando ela é quebrada? Boa pergunta. O Intrator usa uma analogia bem interessante de número 5, que fala sobre a fidelidade e a aliança no casamento, mesmo diante de possíveis traições. É como se Deus estivesse nos mostrando, através da história do povo de Israel, que a sua fidelidade não está em jogo. Ele é fiel à aliança, independentemente das nossas falhas. Interessante. Mas e quando a gente erra? Como podemos ter certeza de que estamos sendo fiéis à aliança? Intrator destaca a importância de sinais e símbolos para fortalecer a aliança. Sinais e símbolos. No Antigo Testamento, por exemplo, os sacrifícios eram um lembrete constante da aliança entre Deus e o seu povo. E no Novo Testamento a gente tem a ceia do Senhor, né, que representa o sacrifício de Jesus e a nova aliança que temos com ele. Isso mesmo. Esses símbolos nos ajudam a manter o foco na aliança. A renovar nosso compromisso com Deus e uns com os outros. Exatamente. E essa aliança não é só com Deus, né? Não, ela se estende aos nossos relacionamentos aqui na Terra. E para ilustrar a profundidade do compromisso em relacionamentos de aliança, o Intrator usa uma frase de João 13,34. Uau! Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Uau! Amar como Jesus amou. Isso coloca a gente num nível de entrega e compromisso que só encontramos em relacionamento de aliança. Verdade. E por falar em compromisso, a história de Davi e Jonatas é um exemplo clássico disso, né? A amizade deles é tão profunda que a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Que lindo! Eles fizeram juramentos, tocaram objetos, demonstrando um compromisso inabalável. É como se fossem almas gêmeas unidas por um propósito maior. E o que mais me impressiona nessa história é a atitude de Jonatas. Ele abre mão do direito ao trono, reconhecendo Davi como escolhido por Deus. É um exemplo lindo de humildade e generosidade. Ele coloca a amizade e o bem do outro acima dos seus próprios interesses. É um nível de amor e altruísmo que a gente raramente vê hoje em dia. Verdade. E mesmo diante da oposição do pai, Jonatas se mantém leal a Davi, defendendo sua reputação e protegendo. É aquela amizade que a gente sabe que pode contar não importa o que aconteça. Exatamente. Mas como saber em quem confiar? Como desenvolver discernimento para construir amizades sólidas? Essa é a questão, né? No próximo bloco, a gente mergulha nesse tema, explorando os conselhos do Intrator para construir confiança e discernimento em nossas amizades. Ansiosa por essa conversa. Eu também. Até já. Até já. E aí, de volta para o nosso mergulho, acabamos a última parte falando sobre amigos de verdade, né? Aqueles que a gente pode confiar de olhos fechados. Mas como a gente identifica essas pessoas? No meio de tanta gente, como a gente separa o joio do trigo? É a grande questão, né? O Intrator dá umas dicas bem valiosas pra gente nesse sentido. Quais? Ele fala sobre a importância de usar o escudo da fé, como está lá em Efésios 6,16. Lembra? A nossa proteção. Isso contra os dardos inflamados, as palavras negativas, as fofocas, as tentações, tudo aquilo que pode nos ferir e nos desviar do caminho. É como se a gente tivesse que blindar o nosso coração, né? É uma boa analogia. Porque quando a gente se abre para um relacionamento, a gente fica vulnerável. Verdade. E é justamente nos relacionamentos mais próximos, onde a gente se sente mais à vontade, que a gente precisa ter discernimento para identificar quem realmente merece a nossa confiança. Daí não, viramos alvo fácil. Me lembrei daquele versículo de Provérbios 25,18. Quem levanta falso testemunho contra o seu próximo é como um porrete, uma espada ou uma flecha aguda. Forte, né? Palavras podem ferir tanto quanto armas. Com certeza. E o Intrator faz questão de diferenciar ser amigável de ser um amigo de aliança. Qual é a diferença? Ser amigável é legal, é importante, mas a amizade de aliança é muito mais profunda. É aquela que a gente constrói com base na confiança mútua, no compromisso, na lealdade. É como em Provérbios 18,24. O homem de muitos amigos pode vir a arruinar-se, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Exatamente. Qualidade acima de quantidade, sempre. Sem dúvida. E o Intrator descreve 3 estágios para um relacionamento. Quais? Possibilidade, treinamento e amizade. Entendi. Tipo fase 1, fase 2, fase 3. Isso. A fase da possibilidade é quando a gente conhece alguém e sente que existe um potencial para amizade. É aquele primeiro contato, né? A primeira impressão.
A fase do treinamento é quando a gente começa a se aprofundar no relacionamento, a se conhecer melhor, a compartilhar experiências, a testar confiança e lealdade. E só depois de passar por essas duas fases é que a gente chega na amizade de verdade. Aquela que a gente chama de aliança. Interessante. Então não é só chegar na igreja, abraçar todo mundo, chamar de irmão e pronto. Não, não. Leva tempo para construir um relacionamento de confiança. É um processo. Yeah. Que exige investimento, dedicação, paciência. E nesse processo, o conselho sábio é fundamental, né? Sim. E é aqui que o Intrater se aprofunda na arte do conselho. Ele diferencia falar o coração de dar conselhos superficiais. Como diz em Provérbios 27.9, perfume e incenso alegram o coração, mas a doçura da amizade provém do conselho sincero. O conselho de um amigo verdadeiro é um presente precioso. E compara o conselheiro sábio a um brinco de ouro fino, valioso e cuidadosamente colocado. É uma bela imagem, né? Mas como a gente sabe se a pessoa que está nos aconselhando é realmente sábia? Como a gente encontra esses conselheiros de ouro fino? Boa pergunta. Em Provérbios 20.6, a gente encontra um alerta. Muitos se dizem amigos leais, mas quem poderá achar um homem digno de confiança? É. A gente precisa ter discernimento para identificar quem realmente merece a nossa confiança. É como procurar ouro no meio da poeira, né? Precisa ter ouro clínico. E uma vez que a gente encontra esse conselheiro de ouro fino, como a gente garante que está respeitando a autoridade e a liberdade individual dele, a gente não pode simplesmente sair dando ordens, né? Tentando controlar a vida do outro. Claro que não. O Intrater usa a história do chamado de Paulo para pregar aos gentios, que foi questionado por outros cristãos, para ilustrar esse ponto. É assim. Ele destaca que, mesmo diante de diferentes opiniões, é preciso respeitar a decisão final da pessoa, o livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós. Então a gente pode aconselhar, mas não pode impor a nossa vontade. Exatamente. O conselho precisa ser dado com amor e respeito, sem tentar manipular ou controlar a outra pessoa. E o que acontece quando a gente recebe conselhos contraditórios? Uhum. É de enlouquecer. Cada um fala uma coisa, a gente fica sem saber para onde ir. A confusão é certa. E para evitar essa bagunça, o Intrater fala sobre a importância de respeitar as linhas de autoridade no conselho. Mas de autoridade. Tipo um mapa da sabedoria. É como se houvesse uma hierarquia nos relacionamentos. Imagina que você tem um problema e precisa de conselho. O primeiro passo é buscar a pessoa com quem você tem um relacionamento mais próximo e de maior confiança. Pode ser um amigo, um mentor, um líder na igreja. Senti. Se você não encontrar a solução nesse nível, aí sim você pode procurar alguém em um nível superior de autoridade. É tipo uma escada. A gente vai subindo degrau por degrau, buscando sabedoria e orientação. Exato. E essa estrutura ajuda a evitar a fofoca, a confusão, e garante que a gente receba conselhos de pessoas que realmente têm autoridade para nos orientar. E se a pessoa quiser resolver tudo sozinha, sem ouvir ninguém, tipo, Deus falou comigo e pronto, não preciso da opinião de mais ninguém. Aí a gente entra num terreno perigoso que o Intrater chama de espírito independente. É aquele que resiste à orientação divina, que vem através dos outros, que acha que sabe tudo sozinho. Lembrando de 1 Tessalonicenses 2.13. Vocês receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como ela é de fato a palavra de Deus, que também opera em vocês que creem. Deus pode usar outras pessoas para falar com a gente, né? A gente precisa estar aberto a isso. Com certeza. E às vezes a gente precisa confrontar um irmão que está em erro, né? Como a gente faz isso com amor e sabedoria, sem criar um clima ruim. É uma situação delicada. O Intrater coloca a confrontação amorosa como uma expressão do amor em aliança. Ele conecta o pecado com a violação da aliança, seja com Deus ou com o próximo. Ou seja, quando a gente ama de verdade, a gente se importa com o bem-estar do outro. Isso inclui confrontá-lo quando ele está em erro. Exato. Como está escrito em Levítico 19.17 e 18, não guarde ódio contra o seu irmão, repreenda o seu próximo, para que você não participe do pecado dele. A repreensão, a confrontação é um ato de amor, não de vingança. Isso. É como um remédio amargo, que pode ter um gosto ruim no início, mas que é necessário para a cura. E antes de confrontar o outro, a gente precisa fazer uma autoanálise, né? Como Jesus ensinou em Mateus 7.5, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Com certeza. A gente não pode ser hipócrita, apontando o dedo para os outros enquanto ignora os nossos próprios erros. E em casos extremos, quando a pessoa não se arrepende, o Intrater fala sobre a necessidade do desligamento, como descrito em 1 Coríntios 5. É um assunto delicado, mas desligar alguém da igreja não é um ato de exclusão, parece tão radical. O objetivo do desligamento não é punir ou excluir a pessoa, mas protegê-la. E proteger a comunidade. Entendi. É como dar um tempo no relacionamento para que a pessoa possa refletir sobre as suas atitudes e buscar o arrependimento. É um ato de amor, mas também de firmeza. Sim. A gente demonstra que o pecado tem consequências, mas que a porta está sempre aberta para o arrependimento e a reconciliação.
falando em compromisso. O Intrater explora a importância da filiação congregacional como um compromisso formal de aliança. É como um casamento com a igreja. É uma boa analogia. A filiação congregacional é um sim, claro, que fortalece a aliança e evita relacionamentos superficiais. É um compromisso de estar junto, de crescer e amadurecer na fé, lado a lado. E dizer, eu pertenço a esta comunidade e vou investir meu tempo, meus talentos, meus recursos para que ela cresça e prospere. Faz todo sentido. E esse compromisso se manifesta de diversas formas, né? No serviço, na contribuição financeira, no cuidado mútuo, na comunhão. Com certeza. E aí, pessoal? De volta para nossa última parte aqui no Fé em Letras. A gente já explorou tanta coisa. A base divina dos relacionamentos, a importância da confiança, os desafios da reconciliação. Ufa! Quanta coisa, né? Mas ainda falta um pedaço importante do quebra-cabeça. Como a gente aplica esses princípios de aliança na vida real? No dia a dia, no trabalho, em tudo. Em tudo. A gente precisa aterrissar esses conceitos, né? Senão fica tudo muito teórico, muito bonito na teoria, mas difícil de colocar em prática. É verdade. E o Intrater não deixa a gente na mão. Ele dá várias dicas práticas. Começando pela filiação congregacional. Ele compara essa decisão com um casamento, sabe? É mais do que só frequentar a igreja, é assumir um compromisso público e se tornar membro daquela comunidade. É como se fosse dizer sim no altar, né? Mas, e na igreja, qual seria esse sim? É a decisão de se tornar membro da comunidade, se comprometer com a visão da igreja, servir, contribuir ativamente. Dizer, eu pertenço a este lugar e vou investir meu tempo, meus talentos, meus recursos para que ele cresça e prospere. Faz todo sentido. É fincar raízes, né? Tem um lugar onde a gente pode crescer, amadurecer na fé, lado a lado com os irmãos. É isso aí. E o Intrater enfatiza, essa filiação não é só um papel assinado, é um compromisso do coração. É viver a aliança na prática, sabe? Através do serviço, da contribuição financeira, do cuidado mútuo, da comunhão. E falando em contribuição financeira, a gente já mencionou o dízimo, né? Mas o Intrater vai além da simples devolução da 10ª parte, né? Sim, ele desafia a gente a praticar a generosidade radical. Aham. Ele se baseia naquele conceito de resgate do Antigo Testamento. Quando alguém se endividava e não conseguia pagar, um parente próximo tinha o dever de resgatá-lo, mesmo que isso custasse caro. Era como se ele dissesse, eu te amo tanto que eu estou disposto a abrir mão dos meus bens para te ajudar a sair dessa. Exatamente. Que gesto lindo, né? E o Intrater desafia a gente a ter essa mesma atitude radical nos nossos relacionamentos hoje. Sermos parentes remidores uns dos outros, sabe? Prontos para ajudar nos momentos de necessidade, sem pensar 2 vezes. É como estender a mão pro outro e dizer, você não tá sozinho, eu tô aqui para te ajudar a se reerguer. Só isso aí. Viver o evangelho na prática, sem egoísmo, sem reservas. E para fechar com chave de ouro, o Intrater fala sobre trabalho, né? Sim. Ele nos convida a ter um trabalho que glorifique a Deus, que seja produtivo, que reflita a nossa aliança com Ele. E como a gente sabe se o nosso trabalho está alinhado com a vontade de Deus? Ele dá algumas pistas. Primeiro, o trabalho deve ser feito com excelência, com dedicação, como se fosse para o próprio Deus. Segundo, o trabalho deve ser honesto, ético, refletindo os valores do reino. E terceiro, o trabalho deve ser feito com alegria, com gratidão, reconhecendo que é um dom de Deus. É como transformar nosso trabalho em um ato de adoração, né? Servir a Deus e ao próximo com os nossos talentos e habilidades. Exatamente. E quando a gente trabalha com essa mentalidade, a gente experimenta a bênção e a prosperidade que Deus promete para os seus filhos. Que jornada incrível. A gente mergulhou fundo no livro Relacionamentos de Aliança, explorando cada cantinho, cada nuance. E a gente aprendeu tanto. É verdade. Aprendemos que a base de tudo é o amor de Deus, né? Que nos capacita a amar e a construir relacionamentos autênticos, baseados na confiança, no compromisso, na generosidade. Que a gente possa levar essas lições para a vida, né? Esses exemplos vivos dessa aliança que Deus fez com a gente. Espalhando amor e unidade por onde a gente passar. Amém. Que a leitura continue nos guiando nesse caminho de fé e transformação. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo dos relacionamentos de aliança. Compartilhem esse episódio com seus amigos, deixem seus comentários aqui embaixo e não esqueçam de seguir o canal Fé em Letras para acompanhar os próximos mergulhos. Até a próxima! Grande abraço, fiquem com Deus e